Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Que bom estar conosco a esta manhã para juntos refletirmos em torno à palavra de Deus. Bom, hoje nós queremos dar a esclarecer ou queremos falar sobre três coisas que Satanás geralmente não pode fazer para conosco. Essas coisas o Satanás foi interdito e não pode fazer. E se isso for acontecer conosco, quem começou foi a nossa razão e o Satanás, ele se aproveita. Amém? Mas se o meu caro amigo, minha querida amiga, se for nova neste canal, queríamos pedir para que possa se inscrever no nosso canal e também ativa o sininho para que sempre que partilhemos o novo vídeo tenha acesso. E depois de assistir este, pedia também para partilhar. Amém? Nós aqui apenas temos três elementos, ou três coisas, que Satanás não tem capacidade de fazer, porque ele foi interdito. Foi interdito para ele não fazer essas coisas. Amém? A primeira coisa é que o Satanás não revela o pensamento humano. Ou seja, o que um homem pensa, o Satanás não tem como ter acesso sem que este homem comece a agir. Amém? Isso nós caracterizamos nas qualidades de Satanás, assim como qualidades de Satanás. Nós olhamos que as qualidades de Deus, uma delas é a omnisciente, ou seja, o Deus tem a capacidade de revelar, de ter acesso ao pensamento de toda pessoa. Se o Manuel está pensando em fazer isto, o Deus já sabe que este está pensando nisto. Mas isto o Satanás não tem. Amém? Então vamos ler aqui o primeiro texto aliado a isto. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 39. O que diz? Reis, capítulo 8, versículo 39. Diz assim na minha versão: ouça do céu, onde o Senhor vive, e perdoe-o. Responda a sua petição e dê a cada um conforme o que o Senhor sabe da sua vida e atitude. Porque só o Senhor conhece o coração de cada ser humano. Vou repetir a terminar o versículo. Só o Senhor conhece o coração de cada ser humano. E o que nos faz pensar é o coração. O coração vai sentir e isso é refletido, não é? Então, para dizer que a primeira coisa que o Satanás não tem capacidade de intervir no nosso corpo, intervir na nossa vida, é interferir no nosso, melhor, no que nós pensamos. Amém? E depois existe um segundo texto aliado a este cenário também. Abra comigo Jeremias. Abra comigo o livro de Jeremias. Vamos lá. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. O que diz capítulo 17, versículo 10? Jeremias. Diz assim, Jeremias 17, versículo 10. Diz assim na minha versão: eu, o Senhor, que examino os pensamentos e esquadrinho as intenções do coração, para dar o que merece a cada um, a colheita das ações que semearam. Eu, o Senhor, que examino
Essa foi a revelação que Jeremias teve perante a Deus, sendo Deus como único que tem a capacidade de revelar os pensamentos do homem. Amém? A segunda coisa é que o Satanás não tira a vida. Amém? Ou não traz a morte no homem. Um dos textos que nós podemos aqui analisar está... Um dos textos que nós podemos aqui analisar está no livro de Jeremias, não é? Vamos lá. Para uma simples análise é Jeremias 21, versículo 8. Este não vamos ler, ok? Mas agora queremos analisar o texto de Jó. Jó, capítulo 1. Vamos lá. O que tem lá? Jó, capítulo 1. Então, no Jó, capítulo 1, versículo 12, diz assim. Capítulo 1, versículo 12, diz assim. Na minha versão. O Senhor disse então a Satanás: faça o que quiser com tudo que ele tem, mas não faça nenhum mal a ele. Então Satanás retirou-se da presença do Senhor. Significa, quando o Satanás tem alguma intenção contigo, meu caro amigo, cara minha amiga, ele pede permissão. E aí, o Deus pode permitir ou pode não permitir. Ele por si só não tem essa capacidade. Amém? O segundo texto que vamos analisar é ainda no Jó, no capítulo 2, versículo 6, que diz assim, na minha versão também. Então o Senhor diz a Satanás: faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Amém? Também ele, quando quer te matar, ele pede permissão a alguém e cujo esse alguém é Deus. Vamos lá analisar o terceiro, ou melhor, a terceira coisa que o Satanás não pode fazer é obrigar o homem a errar. O Satanás não obriga ninguém a entrar no pecado. Vamos analisar aqui dois textos. O primeiro texto é do Tiago, capítulo 1, versículo... Tiago, capítulo 1, versículo... Vamos lá. Capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim, na minha versão. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim. 14 e 15. Mas cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos. Quando estes desejos o atraem e o seduzem, estes maus desejos, depois de conceber, dão à luz o pecado. E o pecado, depois de crescido, gera a morte. O segundo texto é 1 Coríntios capítulo 10. Vamos lá ver. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 13. Diz assim. 10, 13. As tentações que vocês enfrentam são as mesmas que todas as outras pessoas enfrentam. Mas Deus é fiel e não vai permitir que sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, quando vier a tentação, Deus lhes mostrará a maneira de sair dela e assim poderão suportá-la. Amém? Então, esses eram elementos que nós podíamos aqui analisar. Então, primeiro, o Satanás não tem como ler a mentalidade ou o pensamento de alguém, de um homem. O Satanás não tem como tirar a vida de um ser humano. Satanás não tem como obrigar a si para pecar, obrigar a si a errar, se não ele obedecer a sua diretriz que você vai seguindo. Amém? Ora comigo. Senhor Deus, bom Pai, que o Senhor nos conceda o seu perdão, dia após dia, e nos dê também a sua saúde de graça, junto com meu amigo, minha amiga que está aqui orando. Pai, no te peço para que me faça com o seu poder. Orando assim, queremos entregar essa oração nas suas mãos, em nome de Cristo Jesus.
na unidade do Espírito Santo. Amém.